Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem por aí. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu achei sensacional, que é Memorial de Maria Moura, da escritora cearense Raquel de Queiroz. Esse livro eu não tenho ele físico, vou tentar deixar no fotinha para vocês verem a capa atual dele. Nesse vídeo nós vamos falar as nossas impressões dessa leitura e tudo que eu achei dessa leitura maravilhosa. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Gisele Santos e toda semana eu venho aqui trazer as minhas dicas, as minhas impressões sobre os livros que eu tenho lido, os filmes e as séries que eu tenho assistido. Então eu te peço, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like nos vídeos que vocês me ajudam muito fazendo isso. Também eu deixo no comentário fixado os meus links de afiliado. Toda vez que você fizer qualquer compra por qualquer um daqueles links, vocês me ajudam. Eu recebo uma pequena comissão. Muito obrigada para quem consegue fazer isso comigo. Então, sem muitas enrolações, vamos à nossa resenha. Memorial de Maria Moura foi publicado originalmente em 1992. Foi um dos últimos trabalhos da Raquel de Queiroz. Ela foi muito conhecida nacionalmente pelo seu primeiro romance, O 15. Eu ainda não li sobre ele, a gente vai falar sobre ele mais pra frente aqui no canal. Mas esse aqui eu achei ele muito interessante, ele tem diversas camadas que fazem a leitura ser muito fluida, apesar de que ele não é muito baseado nos nossos tempos atuais. O romance, ele é um romance de formação. A gente vai ter aqui as memórias da Maria Moura, mas esse livro, ele não é somente pela visão dela que a gente vai ter esse conhecimento dos acontecimentos. Esse livro, ele tem 3 narradores, que além da Maria Moura, a gente tem o padre José Maria, que acabou sendo o beato romano, e a Maria Alva, que é uma das primas da Maria Moura. Então nessa leitura a gente vai ter todas as memórias dela, desde quando ela era mocinha lá na fazenda onde ela vivia, juntamente com sua mãe, com seu padrasto, até a sua vida adulta, ou seja, quando ela se transforma na Maria Moura, na cangaceira, na mulher que se veste como homem, que não quer se casar, não quer ter relacionamento, não quer que homem mande nela. É assim que ela coloca na sua narrativa. A gente vê também tudo o que acontece naquela época, porque esse é um romance baseado mais ou menos ali pelo século XVIII, XIX mais ou menos, porque ele tem algumas prerrogativas daquela época que tem a questão tanto dos escravos, da tensão dos escravos naquela época. A gente tem também algumas passagens que lembram quando o papel moeda começou a circular no Brasil Império. Também tem um pouco sobre umas notícias assim, como estaria a saúde do jovem imperador Dom Pedro II. Então isso tem algumas passagens que colocam sobre essa situação. Raquel de Queiroz, ela se inspirou em 2 mulheres fortes. Ela se inspirou na rainha da Inglaterra, Elizabeth I. Tem até uma dedicatória no livro do Editorial Record, que é quando faz essas republicações dos romances da Raquel. Também tem uma mulher cangaceira do sertão, Maria de Oliveira. Ela foi uma mulher do sertão, do cangaço ali, da região nordeste do país, só que ela era do século XVIII e esse romance é praticamente ele todo no século XIX, mas ali entre 1820 a 1840 mais ou menos. Não diz no romance quando ele foi baseado em qual cidade ele se passa. Tem ali as cidades fictícias do sertão, mas não tem muitas assim exatamente de onde que é o local que está sendo feito essa história. O romance, ele inicia a questão principalmente das terras da Maria Moura. No primeiro momento, quando a gente começa a leitura, ela está com sua mãe e seu padrasto na sua casa, mas acontece uma situação com a mãe dela que é um mistério. Muita gente na própria vila onde a Maria Moura está não fazia ideia do que realmente aconteceu com ela. A cidade pequena é aquela coisa, todo mundo fala tudo, todo mundo diz exatamente qualquer coisa e fica pelo que é a boca do povo, né? Então ela está ali com o seu padrasto sozinha e a gente vê que ele não tem muitas intenções boas com ela.
ela arruma um jeito de eliminá-lo da vida dela. E aí ela fica sozinha ali, então os primos tentam tomar posse da fazenda que ela está, uma vez que por alguns papéis que foram assinados anteriormente, eles também seriam um pouco herdeiros do local, uma parte da fazenda que a Maria Moura vive, eles são meio que donos também, mas acontecem diversas situações que fazem a Maria Moura entender que infelizmente pessoas fracas, pessoas que não têm posses, não têm como fazer muita coisa, então ela acaba se transformando na vida que ela acabou levando, acoitando fugitivos da justiça, transformando numa mulher mais fria, numa mulher que não deseja se casar, numa mulher que não quer ter relacionamentos, não quer ser uma pessoa que tenha fraquezas, como ela assim acha que o amor ele é uma fraqueza. Quando ela consegue sair da fazenda onde ela mora, ela tem seus cabras ali, elas começam a saltar no sertão e assim ela vai adquirindo mais respeito, porque ela é uma mulher sozinha naquele momento, é só ela e os seus cabras. Nisso ela acaba sendo conhecida na região ali do sertão como uma mulher forte, uma mulher que se veste homem, mas ela precisou ser forte e começou a entender que as pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro, eram as pessoas que mandavam, e ela tinha esse objetivo. Ela queria estar no lugar dela e que ela conseguisse fazer aquilo que ela queria viver a vida que ela realmente queria viver. Ela não queria viver a vida que as pessoas ali da vila achavam que ela tinha que viver. Ela queria ser uma mulher completamente independente. Na leitura a gente percebe que tem muitos assuntos aqui que podem ser debatidos hoje, como a questão dos negros, dos escravos, essa questão das hierarquias sociais naquela época do Brasil Império, que a gente via que as pessoas não tinham respeito por pessoas de cor. Também as mulheres, elas eram criadas para se casar e ter filhos, não tinham liberdade de escolher, não tinham nenhuma forma de poder se expressar livremente. Nesse texto você consegue ver muito disso, tipo coronelismo mesmo, essa forma que existiu muito naquela época, e a violência, quando se está num lugar que você não tem nenhum tipo de liberdade, muita gente acaba optando pela violência. Então tem muitos acontecimentos de violência, tanto da Maria Moura, evento com o padre José Maria, que acabou envolvendo violência também, ele que já tinha esse costume de estar ali no sertão, de ser tentado pelas beatas, mas teve um acontecimento que mudou profundamente ele, precisou sair fugido, acabou tendo a cabeça a prêmio, então ele acabou se transformando no beato romano, tentou fazer de tudo para ficar ali escondidinho, e as suas questões como padre, porque ele acabou tendo meio que deixar de ser padre, era uma coisa que ele queria muito, ele acabou tendo que deixar de ser padre para poder sobreviver naquele sertão. A questão também da Maria Alva, ela era uma mulher que estava ali completamente submissa, a submissão da mulher também é muito levantada no texto, querer ter as coisas e não poder. E a sua cunhada, que é extremamente feroz, muito agressiva muitas vezes com ela, quando ela encontrou o Valentim, que ela se apaixonou por ele, então ela teve que lutar por esse amor, ela não pôde ter esse amor livremente para si, por as questões de classe mesmo, e isso atrapalhou o romance dela com o Valentim. A gente tem isso muito explícito aqui na leitura. Se a gente for pensar, hoje em dia também a gente tem muito isso. Então, infelizmente, isso passou para os nossos tempos. Mesmo em pleno século XXI, a gente vê muito racismo estruturado, a forma de violência na expressão da mulher, isso ainda existe, infelizmente. E mesmo assim, a leitura é muito fluida, o texto é muito fluido, o texto é muito envolvente. A gente não tem assim, partes que você vai se incomodar muito com a leitura. Algumas partes que você vai ver que tem algumas palavras graficamente erradas, isso é proposital, porque como eram pessoas do sertão,
de pessoas que não tinham tanta escolaridade. Então isso você vê em textos assim. Tem até um outro livro, pretendo lê-lo em breve, a gente vê muito isso. Pessoas que não são tão alfabetizadas escrevendo incorretamente. Então você percebe essa mudança de narrativa. Quando é a narrativa da Maria Moura, quando é a narrativa da Maria Alba, quando é a narrativa do Beato Romano, você percebe essa diferença, mas é um texto impossível de largar, um texto muito fluido. Você sente medo pelos personagens, você fica doido para chegar até o outro episódio, ali ao parte de tal personagem, tal, faz pensar muito nisso também, faz ter vontade de terminar a leitura muito rapidamente. Eu achei muito interessante, é o meu primeiro contato com a Raquel. Eu gostei muito dessa leitura. O livro foi adaptado para uma minissérie da Rede Globo no ano de 1994. Foi estrelada pela Glória Pires na época. Teve Cadu Moliterno, Beato Romano e a Cristiana Oliveira também, se eu não me engano, ela está nessa obra. E a princípio, as informações que a gente tem é que a Raquel de Queiroz não agradou muito da obra. Ela achou que não foi uma obra do jeito que ela queria. Mas, tá a obra aí, se vocês quiserem acompanhar, eu imagino que tanto pelo Globoplay quanto pelo YouTube você deve ver, assim, alguns capítulos dessa minissérie. Eu vi ela, eu era mais novinha, eu era bem mocinha quando ela estreou, eu gostei muito. E eu acho que essa questão de você ter a adaptação e a obra original, eu recomendo muito que vocês façam essa experiência. Se for uma obra que tem adaptação, faça a experiência de pegar a adaptação, depois pegar a obra original, para você comparar as diferenças. Essas diferenças facilitam muito a compreensão do próprio trabalho do autor. Uma outra coisa que a gente tem que colocar aqui é que a Raquel de Queiroz foi a primeira mulher aceita na Academia Brasileira de Letras. Eu não estou lembrada qual foi a outra autora que ela seria a primeira mulher, mas como na ocasião da formação da academia não podiam-se mulheres, então essa outra autora não pôde entrar, acabou tendo que ser seu esposo, mas a Raquel não, a Raquel foi a primeira mulher que foi aceita na academia. A edição do grupo editorial Record, ela é simplesmente bonita, eu fiquei louca para ter ele em mãos. Vocês tem como lê-lo Kindle Unlimited. Se você assina o Kindle Unlimited, você consegue ter essa obra gratuitamente em casa, para que você possa acompanhar. E depois, se você quiser ter esse livro físico em casa, na sua biblioteca, eu acho que você vai gostar bastante. O grupo editorial Record, ele começou a republicar as obras da Raquel em 2021. Então aí tem diversas outras obras dela. A Raquel fez muitos livros interessantíssimos. Eu vou ver outros livros da Raquel e em breve com certeza vou trazer outros aqui no canal para vocês. Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui conosco no canal semanalmente. Não esqueça de nos acompanhar nas plataformas de áudio também. Toda semana nós estamos por lá fazendo as nossas impressões e dicas de livros, filmes e séries. E eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.